Juízes 7. Lê aqui Juízes 7. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou-se junto à fonte de Arote. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, Gideão, para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Voltaram os homens que estavam tremendo de medo. Eles voltaram. 22.000 homens partiram, voltaram, que estavam tremendo de medo, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor Deus tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, Gideão. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficaram com você. Se eu disser, este irá com você, Deus falando com Gideão. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse, o Senhor orientando Gideão em tudo, como Gideão fazer, as ordenanças que Gideão dá para os homens, as estratégias que eles tinham que tomar. E assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor Deus lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com a mão a boca, foi de 300 homens. E todos os demais homens se ajoelharam para beber. O Senhor Deus disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. O Senhor falou assim a Gideão, porque a peleja não era de Gideão e dos homens, mas sim de Deus. Mande para casa todos os outros homens. Deus falou para Gideão mandar todos os outros homens para casa. E Gideão mandou os israelitas para as suas tendas. Mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava debaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se, Gideão, e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Deus mandou, Deus falou.
Deus ordenou: levante-se, Gideão, e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo, Gideão, de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Ouça o que eles estiverem dizendo lá no acampamento. Depois disso, você terá coragem de atacar. Então, Gideão e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens e gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Na hora que Gideão chegou no acampamento dos midianitas, um homem estava contando o seu sonho ao seu amigo. E o homem dizia assim no sonho: tive um sonho. Dizia ele: um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, interpretou o sonho. Um homem contou o sonho e o amigo dele interpretou o sonho. E Gideão ali ouvindo o sonho e a interpretação do sonho. E na interpretação do sonho, o amigo disse assim: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, Gideão adorou a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gideão voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se com o acampamento. O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Eita glória! Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E Gideão lhe disse: observe-me. Gideão falou para os 300 homens que estavam com as tochas, os jarros, as trombetas, as tochas, os vasos. E Gideão disse aos homens: observe-me, façam o que eu fizer. Quando Gideão dando as ordenanças para os 300 homens, e Gideão disse: quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas.
e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acampavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor Deus e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor Deus fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerera, até a fronteira de Abel-Meolá, perto do Tamar. Os israelitas de Neftali, de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e sequem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bar. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bar. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe no tanque de prensar uvas de Zebe. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Os homens voltaram, mas chegou o momento. Gideão venceu com os 300, para que os homens não dissessem que foi ele. Mas na hora exata de Gideão convocar os homens, venham, eles vieram e perseguiram os midianitas. Eles vieram e fizeram assim como Gideão estava ordenando, na direção de Deus. E que Deus nos abençoe.